Graça e paz a todos. Feliz Dia do Pastor. Hoje é comemorado entre os presbiterianos o Dia do Pastor. Mas aqui o meu Feliz Dia do Pastor irá para todos os pastores, verdadeiramente pastores, que servem a Deus, mesmo de outras denominações, batistas, assembleanos, Igreja de Deus e outras igrejas por aí. Não importa. Eu gostaria de meditar com os irmãos numa passagem muito séria, numa passagem chocante. Ezequiel 34, que diz o seguinte: Então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel, transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano, que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem e andam sem rumo pelos montes e pelas colinas por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 7. Esse texto, Ezequiel 34, é um texto extraordinário. Claro, talvez você esteja pensando, que texto é esse escolhido para homenagear os pastores? Esse não é um texto ideal para homenagear pastores, não é? Mas sim, eu gostaria que nós meditássemos nesse texto. Por quê? Veja, que do versículo 1 ao 10, há uma condenação de Ezequiel, enviado, claro, pelo Senhor, para os líderes religiosos de Israel que não cuidavam das ovelhas, antes as exploravam, né? Diz aí que essas ovelhas andavam sem rumo e que elas eram exploradas, que os pastores, ao invés de cuidar delas, alimentavam a si mesmos, mas não lhes davam os pastos, não lhes davam pasto para comer, não cuidavam, não alimentavam, não curavam suas feridas. Até o verso 10 fala de essa condenação. Depois, de 11 em diante, ele vai falar da promessa de que ele enviaria, Ezequiel diz que ele enviaria o seu servo Davi para ser o verdadeiro pastor dessas ovelhas. Bom, obviamente nós sabemos que este Davi não é aquele Davi, até porque Ezequiel viveu 400 anos, né, cerca de 4 séculos depois de Davi. Ele está falando do filho de Davi. Aquele mesmo que, diante dos judeus, lá em João 10, vai dizer: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, essa mensagem é para nós pastores, sim. Por quê? Porque nós devemos, como líderes da igreja, como pastores, sermos imitadores do verdadeiro e bom pastor. Até porque hoje nós temos que ser sinceros, infelizmente, a grande maioria daqueles que são chamados no Brasil e por muitos lugares também, mas especialmente no Brasil, aqueles que são chamados de pastores, são muito mais parecidos com estes pastores aqui, condenados pela palavra de Deus por meio do profeta Ezequiel. E então, como profetas, nós também temos que reconhecer que, infelizmente, há uma grande miséria espiritual neste nosso país. Muitos estão, de fato, se alimentando da lã, do leite, da carne das ovelhas, explorando pessoas e arrancando a lã dessas ovelhas, fazendo-as explorando-as financeiramente, com promessas vazias, com mentiras. Então cabe a nós, pastores, que amam a Deus, que servem a Deus
E hoje é um dia de homenagear, de ser homenageados. Que bom, é isso mesmo, é bom que sejamos homenageados, não há problema. Mas também é um dia para reflexão. Será que nós estamos sendo pastores? Será que nós estamos alimentando as ovelhas, pastoreando as ovelhas? Isso é algo muito sério, porque nós precisamos pastorear, alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, para que as ovelhas não sejam enganadas pelos falsos pastores, exploradas pelos falsos pastores. Nós vemos um tempo de extremo analfabetismo bíblico. As pessoas estão sendo enganadas porque não conhecem a palavra de Deus, por isso nós precisamos expor as Escrituras, a palavra de Deus com afinco. Eu não estou dizendo isso porque me acho um bom pastor, um verdadeiro e grande profeta, não. Eu sei que eu tenho falhas, eu tenho fraquezas e eu sou limitado como muitos. Mas eu tenho um desejo no coração e eu sei que é o desejo de muitos de vocês. Por isso, essa mensagem é para nós, pastores verdadeiros, que queremos, mesmo com nossas fraquezas, sermos pelo menos um pouquinho parecidos com Jesus. É claro que nós não vamos dar as nossas vidas pelas ovelhas, até porque Deus não pede isso de nós. O verdadeiro pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Mas, em certo sentido, nós precisamos parecer com Jesus de nos dedicarmos e cuidarmos das ovelhas, porque elas estão feridas, estão machucadas. Muitos estão abandonando os apriscos, estão fora das igrejas porque elas não estão sendo alimentadas, não estão sendo curadas. Por isso nós precisamos, nesse dia de hoje, não apenas receber homenagem, mas refletir. Será que estamos pastoreando de verdade, alimentando o rebanho de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade, e não com os nossos interesses? Que essa reflexão sirva para mim e para você no dia de hoje.